Essa noite, mensagem de Pérgamo, hoje é a mensagem 4, é a última mensagem na igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo, Tiago, você pode ir passando o texto que está projetado, eu vou ler aqui na minha Bíblia, e aí os irmãos em casa podem acompanhar. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, a minha testemunha, o meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e para praticarem a prostituição. Outros sim, também tens aí os da mesma forma que sustentam a doutrina dos nicolaítas. Tudo isso nós já vimos, tudo isso já foi pregado ao longo das 3 semanas passadas. Hoje, a parte final, vamos ler essa parte. Portanto, arrepende-te. E se não fizer isso, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Até aí é o texto dessa noite. Vamos caminhar, tirar as lições. Nós passamos aí, a verdade central é onde Satanás está, onde ele atua mais firmemente. 2 coisas tendem a acontecer. Nós vamos descobrir que onde Satanás é muito forte, Deus também coloca crentes de fibra. Então, quando Satanás reina muito poderosamente no lugar, a tendência é que ali hajam crentes fracos, mas também, quando surgem crentes bons, eles têm uma firmeza muito maior. Deus tem essa administração. E também a fidelidade deles é maior, mas o sofrimento também é maior. Vimos aí, o nosso objetivo era mostrar, acho que não está indo, aí, onde Satanás coloca o seu trono hoje. Aí nós já passamos por tudo isso, observando, e vimos que Jesus elogia a fidelidade dos crentes onde o diabo reina. Então, se o diabo está reinando no lugar e o crente é fiel, Jesus diz: parabéns. Ele fala: eu sei que vocês são fiéis. Então, eu não vou repassar por isso, eu estou mostrando. Jesus elogia, ele vê e fala: parabéns quando você é fiel, em qualquer lugar, mas se você é fiel no meio de uma perseguição terrível, de uma luta terrível, ele vê isso com bons olhos. Jesus vê e aprova a fidelidade na aprovação. E aí nós vimos, quando Jesus fala nos dias de Antipas, que foi na cidade de Pérgamo, colocado dentro de um touro de bronze, uma fogueira foi acesa dentro desse touro, e provavelmente ele foi cozido lá dentro. Se havia água ou não havia, vocês viram os vídeos que eu mostrei nos cultos passados, uma morte horrenda, uma morte brutal. E ele foi fiel. Antipas morreu, o pastor, o bispo da cidade de Pérgamo morreu dessa forma. E Jesus elogia a igreja dizendo assim: vocês permaneceram fiéis, mesmo nos dias de Antipas. Por mais assustador que foi o castigo dele, vocês permaneceram fiéis. E nós olhamos que ainda hoje existem touros para nós. Touros que nos assam pouco a pouco e nos desafiam. Falta de saúde, falta de provisão, sonhos que foram frustrados, relacionamentos que você tem ou relacionamentos que você não tem, relacionamentos que você perdeu, tudo isso machuca. Família destruída, família disfuncional, isso também machuca como um touro. Há famílias que vivem debaixo ou em cima, de um braseiro e sofrem. A condição na qual você hoje está é comparada a um sofrimento terrível desse touro. Então, Deus quer que você seja fiel na provação em que você estiver. Vimos aí também que é preciso ser fiel dentro do touro e também fora do touro. Então, serve para os dois. Se você não está passando por essa perseguição, está vendo um crente sofrer, Deus está usando o sofrimento daquela pessoa para estimular você, dizendo assim: permaneça fiel. Quando você vê um irmão, por que eu digo isso? Às vezes acontecem situações difíceis. Pode ser que na sua família ou na igreja onde você está, alguém seja acometido por uma doença terrível. E aquela doença não tocou todas as pessoas, tocou um membro da igreja. E você, olhando a fidelidade daquele irmão, daquela irmã, no meio dessa provação, você se fortalece e diz assim: olha, eu não sei se eu teria tanta firmeza quanto essa pessoa tem. Então é preciso que você crie músculos para falar: Senhor, me ajuda.
para que, se eu for colocado no touro, ou se eu ficar do lado de fora vendo o touro, eu não esmoreça. Como eu disse, estar dentro do touro é difícil, mas estar fora também é bem difícil. Permanecer fiel, vendo, é difícil. Então lembre-se disso aí. Vimos aí também que Jesus reprova qualquer tolerância com pecado. Vimos que Balaão, aquele profeta, foi contratado por Balaque, um rei moabita, para amaldiçoar o povo de Israel e não conseguiu. Vimos como Deus protege o seu povo. E fizemos o paralelo dizendo que o crente não tem que ter medo de simpatia, macumba, horóscopo e gato preto. Tudo isso é bobagem. O crente, vou usar uma linguagem aqui que não é normal usar no púlpito, então, por favor, me dê licença. O crente, de fato, é o maior corpo fechado que existe. Jesus é o maior fecha-corpo. Estão me entendendo, né? O pessoal vai assustar, hein? Jesus é o maior fecha-corpo que existe. Ele blinda. Não pega em você. Aprenda isso, não fica com medo. E não pega nem dos de fora e também não pega nem dos de dentro. Ah, você falou contra aquele pastor, ele fala, eu sou ungido do Senhor, eu te amaldiçoo. Não pega, não pega. O crente desenvolve algum tipo de tefal, não sei o termo que a gente fala, não pega. Viva tranquilo, ele protege você. Vamos seguir daí? Falamos aí que Jesus reprova qualquer tolerância com pecado e vimos que na igreja, ou na cidade, de modo geral, os 3 pecados eram imoralidade, idolatria e as festas relacionadas ao mundo. Pérgamo, o pecado de Pérgamo era uma igreja que vivia numa cidade, o termo é permissiva. Pérgamo permitia tudo. Era uma igreja, pode isso? Pode. Mas é normal? Não se preocupa, pode. Era uma igreja que nos nossos dias, talvez, entre as igrejas de Apocalipse, talvez seja a igreja que estaria maior nos nossos dias. Uma igreja que permite qualquer coisa. Então não tem problema. Igrejas permissivas, elas tendem a explodir, porque tudo pode. Vamos seguir daí, então, eu queria só fazer um alerta. Então, a partir desse texto, já que você aprendeu que Jesus reprova qualquer tolerância com o pecado, e você aprendeu isso em Pérgamo, faz agora um desdobramento para a sua vida, aplicação para a sua vida. Um alerta aí, em primeiro lugar, eu queria falar aos pais e filhos. Há pais que são muito tolerantes com os pecados dos seus filhos, com a desobediência dos seus filhos. É uma fase. O filho bate o pé, a filha bate o pé, faz cara feia, bate a porta que estremece os alicerces da casa, grita. E os pais falam assim, não, vai passar. Vai passar? Quem ensinou você a ser permissivo assim? Quem ensinou para você essa tolerância? O filho mente e você tolera. O filho desobedece, a filha desobedece e você tolera. Filhos respondões têm resposta na ponta da língua, enfrentam os seus pais. Hoje, domingo de carnaval, está cheio de filho que afrontou, no mundo e na igreja também, afronta os seus pais. Quem disse para você que você tem que ser permissivo, que você tem que ser tolerante? Quem falou para você que você tem que tolerar? A gente desenvolve um conceito real de amor, mas um conceito distorcido, de que o amor, ele aceita tudo. Então, se existe amor, tudo é válido. E olha, não há nada mais mentiroso do que isso. Não é. Nós cantamos uma música na nossa igreja, nós mudamos a letra, uma música bonita, famosa. A música é conhecida como Vem, Esta é a Hora da Adoração. Todos conhecem, não é? A letra original da música diz, vem, esta é a hora da adoração, vem dar a Ele o seu coração. Vem, assim como estás para adorar. Quem falou que você pode ir do jeito que você quiser para adorar? Quem fez isso no Antigo Testamento morreu. Eu vou do jeito que eu quiser. Não. Nós alteramos e cantamos, vem em santidade adorar. Por quê? Porque Deus aceita o pecador para salvá-lo do jeito que ele está. Mas a adoração não, adoração é outra história. Existem critérios para adoração. Você não pode adorar do jeito que você quiser. As pessoas que falaram, eu quero fazer desse jeito, Deus consumiu, matou todas elas, sem exceção. Eu quero fazer do meu jeito, Deus fala, tá bom. No Antigo Testamento diziam, por que só você, Moisés? Eu quero fazer. Então falou, reúne aí, vocês acham que também tem direito? Reúne. E eles trouxeram fogo, trouxeram um incensário diante de Deus, e Deus os matou. E foi conhecido como fogo estranho. Deus falou, olha,
Quem falou para vocês que eu não pedi? Eu não tolero isso. Quando Davi quis levar a arca, que estava numa casa de usar, foi levar para Jerusalém, para colocar ela no templo, no tabernáculo, né? A carruagem estava levando a arca da aliança e o cavalo, os bois que puxavam a carruagem, balançou, e um homem chamado Uzai, ele levantou a mão, porque a arca ia tombar, a arca de Deus ia cair no chão. Ele pôs a mão na arca para segurar e Deus o matou imediatamente. E Davi falou: Senhor, o que é isso? Esse homem foi fazer o bem, a arca ia cair. E Deus falou: mas quem falou que pode? Eu falei que não podia tocar na arca. Sabe como eles estavam carregando a arca? Eles estavam numa carroça de bois. E Deus falou que a arca da aliança não podia ser levada em carroças. Só os levitas podiam carregar. Era para ser carregada por homens. E Davi falou: vou carregar do meu jeito, vou colocar em carroça de boi. Deus falou: tá bom, eu vou matando. Faz aí, faz do jeito que você quer. Irmãos, o nosso Deus não é um Deus tolerante. Então, quando ele olha para a igreja de Pérgamo e diz assim: olha, vocês estão tolerando que pessoas dentro da igreja funcionem e vivam como Balaão, que armava ciladas. Igrejas permissivas e tolerantes pecam. Mas antes que você olhe só para a igreja, agora traz para o seu micro-universo, sua família. É você um pai tolerante? Seus filhos começam a andar em companhias erradas e você tolera? Agora veja, eu sei que cada um de nós aqui sabe que há um ponto, não é, em que os filhos vão crescendo e muitas vezes eles chegam numa idade em que os pais perdem o controle. Isso é um fato. Mas, do outro lado, há ferramentas bíblicas para que você lide com esse tipo de coisa. Eu tenho 2 filhas, 2. Samara irá fazer 18 anos esse ano. Suponha que a minha filha, mais velha, estamos supondo aqui, ela começa a usar drogas. E os pais, eu e a Isa, rapidamente vamos tomar providências para que isso pare, vamos confrontar, vamos fazer o que for necessário para corrigir. E ela diz: não, eu vou continuar. Em nome do amor, devemos deixar ela em casa para que ela corrompa a outra irmã? Não. Então o amor, ele sangra, mas ele não tolera o mal. Então existem momentos em que é necessário um corte, e Deus corta. E eu poderia dar muitos exemplos. Minha esposa falou para não dar muitos exemplos, então tenho que avançar no culto. Vou dar só mais um. É que eu dou exemplos que eu quero que fique claro na sua mente. Quando Miriam, a irmã de Moisés, falou para Moisés assim, Moisés era mais novo, Arão e Miriam eram mais velhos. Há um ponto na história deles, vocês sabem que o povo demorou 40 anos para andar no deserto até chegar na terra prometida. 1 semana a mais nessa trajetória toda foi culpa de Miriam, só dela. Porque ela chegou para Moisés e falou: Moisés, por que você está liderando sobre nós? Nós somos irmãos mais velhos, somos a sua família. Por que você é líder? Por que então nossa família não é líder? E Moisés não falou nada. Ele fez o quê? Tolerou. Bonzinho Moisés, não é? Afinal de contas, a Bíblia fala que Moisés tinha se tornado o quê? Um homem o quê? Quem lembra? Muito manso. Em toda a terra não havia um homem manso como Moisés. É claro, depois de pastorear 2 milhões de pessoas, nossa, um doce. Saiu do Egito matando pessoas. Mas ele se tornou manso. E ele foi tolerante com o pecado de Miriam. E a glória de Deus aparece sobre o tabernáculo e Deus chama os 3. Fala: Moisés, entre você, Arão e Miriam. Eles entram, Moisés não abre a boca, não fala nada de Miriam. E Deus então toma as dores e fala para Arão: Arão, no meio do meu povo tem muitos profetas, e nenhum deles é igual a Moisés. Como você ousou falar contra ele? O próprio Deus toma as dores de Moisés. E quando Arão olha para o lado, a sua irmã Miriam estava coberta de lepra, o corpo inteirinho. Ele cai no chão e se prostra. Ele fala: eu vou morrer. Se Deus fez isso com a minha irmã, que é mulher, o que ele vai fazer comigo? E Deus pega a Miriam e fala: mande Miriam ficar fora do arraial de Israel. Durante 1 semana ela está impura. Ninguém. E o texto bíblico é tão forte, mas é tão forte. Deus diz assim: põe ela para fora, para que as pessoas saibam que eu cuspi no rosto dela, na face dela. Eu a reprovei. Deus não é um Deus que tolera o pecado.
Aprenda isso para sua casa. Se for necessário colocar para fora, você precisa assumir as rédeas da família. Irmãos, nós precisamos, igrejas, lares, que tenham a coragem, amem, mas falem, Senhor, ajuda-me. A tolerância, namorados e noivos, isso é de arrepiar. Os namoros hoje são super permissivos e tolerantes. Nossa! Pastor, como é que eu não vou experimentar a vida sexual no meu namoro? E se depois nós somos incompatíveis? Casarmos e fomos incompatíveis? Então inventaram uma modalidade gospel chamada namoro test drive. As pessoas vão testando. Vai experimentando a vida sexual e se não der certo, tudo bem. Irmãos, pelo amor do santo nome do nosso Deus, quem falou que é permitido ter um namoro mais liberal? Quem falou que Deus tolera? Então, se vocês, aí a aplicação para pais e qualquer um de vocês, você é namorado, você que nos assiste que é noivo, mas sou noivo, nós vamos casar, não importa. Existem coisas que são dadas por Deus com clareza para dentro do casamento. Então, namoros permissivos, noivados permissivos, e vida de solteiro permissivo. Não, eu sou solteiro, pastor, eu não estou namorando, só estou ficando. Deus vai punir você. Você é um crente? Deus vai punir você. E eu oro para que Ele puna, para que haja temor. Nós precisamos aprender. Quando olha para Pérgamo, aprende isso. Deus não tolera o mal. Não tolere na sua casa. Não tolere no seu relacionamento. Pastor, mas o que eu faço se no meu namoro, no meu noivado, já há tolerância? Corta. Para. Não dá. Então você corta. Jesus falou que se seu olho te faz pecar, o que você faz? Arranca fora. Mas eu já conversei com muitas moças ao longo da vida ministerial que diziam, mas o namorado disse que se eu não ceder, ele ia embora. Eu falei, rápido, paga a passagem para ele sumir. Manda ele embora, é isso que ele tem que fazer. Se ele não pode honrar você e não pode estimular você a honrar Deus, ele não serve. Não serve. Parem de ser tolerantes. Solteiros e casados são tolerantes. Há pessoas que são casadas e falam, não, eu sou casado, está tudo certo. Agora eu já sou casado, então tudo é livre agora para mim. E não é, não. Não é. Há casamentos que dentro do casamento, o casamento é marcado por pornografia, por imoralidade. Já lidei com casais em que, tanto faz se era o homem ou a mulher, eles vieram de uma vida tão suja, e quando entraram para o casamento, eles exigiam no leito conjugal as práticas da vida passada. E a esposa falava, mas espera aí, então, ele é meu marido, e a Bíblia fala que nós somos só um corpo. Não tolere o mal, não tolere o pecado. Nenhum de vocês tem direito sobre o outro no casamento, a ponto de exigir o pecado. Ninguém. Não pode. Então você tem que olhar para textos como esse e falar, Senhor, me ajuda. Eu não quero ser um pergamita. Eu não quero ser alguém que tolera o mal em qualquer esfera. Há crentes que são tolerantes. E isso daqui talvez seja o mais comum dos nossos dias. Toleram tudo. Hoje é domingo. Na sexta-feira à noite eu mostrei um vídeo para minha esposa e para minha filha. Estava mostrando um vídeo de coisas que aconteceram, são vídeos mais antigos, e as pessoas dentro da igreja, o que era feito dentro das igrejas. E as pessoas, havia um homem rolando dentro da igreja, dando coices. Eu nem sei como ele conseguia fazer aquilo. Ele dava coices, as pessoas chegavam perto dele, ele caía no chão, o pastor ia com o microfone e ele gargalhava. Não tinha culto. As pessoas riam, tremiam no chão. Quem olhava as câmeras filmando, parecia convulsão. E eles diziam assim, é o poder de Deus sobre nós. Gente, isso é carnalidade, isso é satanismo, é tudo de blasfêmia que você pode imaginar. Se você cair aqui no chão e começar a gritar, rolar igual uma serpente, o que você faz na sua casa se uma serpente entrar? Tem que ser tirado imediatamente. Mas há igrejas. Fui visitar uma igreja perto da nossa região aqui anos atrás, e eu estava no culto, havia uma pessoa rodando no corredor da igreja.
Igual acontece nas matrizes africanas, como o candomblé. E a mulher rodava de uma maneira, ralando as costas das mãos, uma das mãos ralando no chão, assim, na igreja, enquanto a igreja cantava. Eu olhava para ele e eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E antes que você pense, pastor, o que você estava fazendo lá? Eu fui convidar um pastor para pregar. Então, você já viu? Quando eu cheguei na igreja, eu assustei, porque o diácono estava fumando. Eu falei, aqui é a igreja do pastor tal. Ele tirou o cigarro, pôs para trás, a fumaça subia atrás da cabeça dele. Ele falou, é aqui mesmo. Eu falei, meu Deus, tem algo errado. Mas eu entrei, eu falei, deixa eu ver. E todo esse escárnio aconteceu naquele culto, e graças a Deus não era a igreja daquele pastor. Então, na metade a gente estava esperando um momento para sair, eu falei, quando eles orarem, nós saímos. Mas eles não oravam, então não tinha jeito para sair, não havia uma oportunidade. Mas estou mostrando para vocês tolerância. Crentes que são tolerantes com heresia, com bagunça, com falta de ordem, com irreverência, com sensualidade. São tolerantes. Eu fui pregar numa igreja perto de São José dos Campos. E dentro da igreja havia tolerância com a bagunça. Você vai à frente pregar e as pessoas estão andando, conversando. Você fala, o que é isso? A falta de reverência, não com a pessoa do pregador, que também era, mas com a palavra de Deus, era brutal. E você pode ver isso em muitas igrejas. As pessoas não sabem mais o que é sentar e falar assim, Deus está entre nós. Vamos ouvir a sua santa voz com reverência. Vamos tremer diante dos trovões da sua palavra. Vamos buscar quebrantamento, arrependimento. As pessoas querem emoção, muitas vezes, que só é fruto de coisas passageiras. Emoções, às vezes, fabricadas. E nós precisamos de crentes que busquem o melhor. Deus não quer tolerância. E, por fim, já falei dos dois aqui, igrejas tolerantes. Essa é a aplicação, Pérgamo. O dia que a nossa igreja, ou qualquer igreja bíblica, se tornar tolerante, você vai encontrar lá dentro daquela igreja homens como Balaão, que armavam ciladas. Você vai encontrar nicolaítas, pessoas que promovem idolatria, imoralidade, tolerância permissiva. Olha para a sua vida e fala, Senhor, ajuda-me, eu não quero ser um crente assim. Continuando o texto, diz verso 16. Estou começando a pregar o texto dessa noite agora só. Até agora foi só a introdução. Portanto, arrependa-te. Veja que Jesus diz para a igreja, eu quero que vocês se arrependam. Eu amo vocês. Arrependam-se do pecado. Mas a igreja estava bem. Ele falou da igreja bem, mas a tolerância, ele fala, arrependam-se do pecado de tolerar o mal. Se não... Na minha versão diz, venho a ti. Alguém tem outra versão para isso? Venho a ti? Todos estão assim? Logo irei ao quê? Só isso, eu logo irei. Irei até aí. Alguém tem outra versão? Virei subitamente até você. Virei em breve. Mas não fala a você, ou fala, Adalto? A ideia contida no versículo, quando ele diz assim, arrependam-se, senão eu venho a ti. Esse venho a ti é venho contra você. É a ameaça de um pai que diz assim, se vocês não pararem, eu vou até aí. Quando o pai fala isso para um filho desobediente, o que ele quer dizer? Os filhos estão brigando, ele fala assim, parem, não me faça ir aí. O que ele quer dizer? Não me faça ir aí porque eu vou brincar junto com vocês, é isso? Não, é uma ameaça de, eu irei contra vocês. Eu irei contra vocês. Às vezes, a desobediência marca as nossas vidas, e Jesus fica, arrependa-te, arrependa. E quando não há arrependimento, ele vem contra nós. E é triste isso, porque ele vem e a Bíblia começa a descrever algumas coisas. Em primeiro lugar, ele fala, arrependa-se, senão venho a ti, ou contra ti. E ele diz alguma coisa interessante, virei subitamente. Virei repentinamente. E olha, é triste quando isso acontece. Eu várias vezes já fui surpreendido repentinamente por aprontações que eu estava fazendo, quando criança principalmente. Certa vez minha mãe disse assim,
éramos bem pequenos, acho que 7, 8 anos. E meninos, né, queria tomar banho tudo junto. E aí para quê? Para fazer guerra de sabão, e fazer aquela bagunça tudo e deixar o chuveiro fritando lá, a água quente descendo. E minha mãe disse assim, não tomem banho juntos, porque vocês vão brigar. E vão demorar, e vão gastar água. Não, a gente não vai brigar, não façam isso, não sei o quê. E eu e o meu irmão mais velho desobedecemos. E entramos no box e começou aquele vapor, deixava o chuveiro bem quente. Quem sabe o que é ducha Corona, quem não sabe, não tem problema. Aquele barulhão e a fumaça subindo. Mas houve um momento que estava frio o banheiro. E os dois pequenininhos, só a lei, óbvio, da física, não é? 2 corpos não ocupam o quê? O mesmo espaço ao mesmo tempo. Só podia ficar embaixo da água. A minha proposta, vamos revezar quem fica na água? Ele falou, não. Aí começou a briga, a discórdia. Ele era mais forte. Ele me segurava fora da água. E aquela gritaria. Cão e gato dentro do box. E eu aprendi o que era repentinamente. Aprendi. A porta do box correu repentinamente. Eu não esperava, ela fez. Lá estava minha mãe. E minha mãe nos corrigiu ali. E eu me lembro bem disso repentinamente, porque meu irmão era mais forte, ele me pegava e punha na frente. Mas eu aprendi uma lição. Não façam isso, porque senão eu virei contra vocês repentinamente. E eu vou corrigir o pecado, o erro de vocês. Deus já fez isso com você alguma vez? Você está lá e ele, repentinamente pega você. Tem crente que fala assim, nossa, eu sou azarado, né? Usa esse linguajar. Como eu sou azarado, todo mundo faz um monte de coisa errada, eu faço, na hora Deus pega. É isso aí, tá certinho. Ele pega mesmo. Ele está olhando você. Quando você põe o pezinho, ele pega. E louve a ele porque ele faz isso. Fala, Deus, obrigado. Eu, quando precisava corrigir minhas filhas, eu as corrigia, mas não corrigia o filho do vizinho. Por quê? Porque elas são minhas filhas, minha responsabilidade, eu as amo. E se Deus não corrige vocês quando vocês pecam, a Bíblia fala que vocês são bastardos. Vocês não são filhos legítimos. Por isso ele diz, arrependa-te, senão eu virei contra vocês. Seja qual for a luta na sua vida, o erro da sua vida, vá a Deus e fala, Senhor, perdoa-me, eu não consigo. Ontem eu estava falando para os jovens aqui, à noite, disse para eles, precisamos ser mais sinceros com Deus. Há uma hipocrisia, uma mentira em relação à fé. Muitos jovens não leem a Bíblia, não têm interesse. Então vão para Deus e falam, Senhor, eu não tenho prazer. Eu sou um salvo, mas eu não tenho prazer na Escritura. Senhor, eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Eu vou para a igreja porque os meus pais obrigam, ou por um constrangimento pessoal, social. Senhor, eu não tenho prazer em orar. Eu vivo uma fachada. Eu sei que é certo. Eu até quero, mas eu não consigo. Eu disse para eles, fala isso para Deus. Fala, Deus, por favor, transforme o meu coração, amolece o meu coração. Eu quero estar vivo, mas eu não consigo. Não, você pode simplesmente fingir que está vivo, continuar vindo domingo após domingo numa boa. E se você está sentado aqui e você não tem prazer nas coisas de Deus, Deus sabe, fale para Ele, fala, Deus, eu não tenho prazer nas suas coisas, transforma-me, toca, dá-me fome disso. Eu estou tão atraído pelas coisas do mundo, Senhor, essa é a verdade, corrige o meu coração. Quando Davi ora, depois de ter matado Urias e adulterado com Batseba, ele diz, Senhor, Salmo 51, cria em mim um coração puro. Por que ele pede isso? Ele está falando, Senhor, eu não tenho um coração puro, eu preciso desse coração. Quando foi a última vez que você falou para Deus, Deus, dá-me o arrependimento do céu e não remorso? Deus, cria em mim um coração puro, olhos puros, boca pura, conduta. Mas os crentes não pedem mais isso, dá-me uma casa nova, um carro melhor. Senhor, me livra dos meus problemas, dos conflitos que eu enfrento. Mas há tumores que estão na alma e nós levamos numa boa. Portanto, arrependa-se, por senão virão contra ti de modo repentino, e o texto termina dizendo que lutarei contra eles. É Jesus dizendo, eu vou lutar contra o pecado na igreja. E ele fala, com a espada da minha boca. Essa espada, nós já vimos isso, tem a ver com a sua palavra. Ele vai pronunciar juízo.
E quando ele pronuncia, não há quem possa rever. É como um juiz quando ele pronuncia uma sentença. Há um julgamento e quando o juiz profere a sentença, acabou. Você fala, mas eu não concordo. Não tem. A sentença, a espada do juiz está na sua boca. Na nossa cultura, está na sentença que é lavrada. Jesus fala, quando eu falar, não haverá mais esperança. E quantos crentes padecem e levam por anos consequências, porque não ouviram o alerta de Jesus e ele tocou. E ele sabe tocar onde dói. Ele sabe exatamente o lugar, cirurgicamente, onde tem que tocar. E há crentes que levam sequelas de uma disciplina durante muito tempo. O verso 17 diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele alerta isso em cada igreja, porque é possível ter ouvidos e não ouvir. Talvez você esteja sentado aqui ouvindo eu falar, mas você não está ouvindo nada do que Deus está dizendo. É possível você sentar e ouvir o som, estar tão distraído, e simplesmente entrar por aqui e sair por aqui. Isso não acontece de maneira tão comum nas famílias. E um pai vira e fala assim, eu já falei tantas vezes, você não ouve? Será que os filhos não ouviram? Uma esposa fala para o marido, eu já falei tantas vezes, não faz isso, ou não faz dessa forma. E na igreja é igual, é possível ter ouvidos e não ouvir. No livro de Hebreus, o autor de Hebreus diz assim, se hoje vocês escutarem a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Que nós possamos desenvolver temor reverente. Por quê? Quais são os benefícios de alguém ouvir a voz do Senhor e se arrepender? Ele diz aí no verso 17, ao vencedor, e nós vimos lá que está falando dos salvos, ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. O texto ele é um pouco complexo agora. Eu vou falar das possibilidades ao que ele está se referindo. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. No livro de Êxodo, capítulo 16, volte às páginas da Bíblia, é o segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 16. O povo está no deserto e o povo está reclamando. O povo está reclamando, querendo comida. E Deus vai atender a oração do povo e vai dar a eles o alimento. Verso 15 diz, vendo os filhos de Israel, Êxodo 16, 15. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros, o que é isto? Eu estou correndo aqui na frente, eles acordaram de manhã e tinha comida no chão, tinha um maná. Eles olharam e falaram, o que é isso? Maná significa exatamente isso. Na expressão hebraica, eles abriram as tendas e falaram, maná. E a tradução para o português é, o que é isso? E aí começou a chamar dessa maneira. Todo dia o que é isso caía. Todo dia pela manhã o que é isso estava lá. E Deus deixou ficar esse nome mesmo. Então ele diz assim, vendo os filhos de Israel, perguntaram o que é isso, pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés, isso é o pão que o Senhor vos dá por alimento. Vai para o verso 32, por favor. O 31. Deu-lhe a casa de Israel o nome de maná. Este maná era como uma semente de coentro branco. Outra versão aí para coentro branco. Quem tem outra palavra? Uma sementinha branca. Parecia, alguns dizem, como se fosse uma pequena hóstia, uma bolacha branca. É isso que estava lá. E era legal porque caía no chão e a areia não grudava. Eles são um deserto. É fantástico isso. A comida estava no chão, eles pegavam e podiam comer. Não tinha areia. Muito bem. O seu sabor era como o de bolos de mel. Então você já sabe a forma, a cor e o sabor do maná. Disse Moisés, verso 32, esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele, ou seja, desse maná, vocês vão encher um homer. Outra versão, quem tem mais simplificado? Um homer, a medida aí. Uma vasilha. Então, homer aí, para você não ficar perdido. Deus disse para Moisés, Moisés, fale para o povo pegar uma vasilha grande desse, o que é isso, desse maná, e encher. Pega uma vasilha, encha de maná. E faça o que com isso? Vocês vão guardar para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei da casa do Egito. Disse também Moisés a Arão, toma um vaso, mete nele uma vasilha cheia de maná e coloca diante do Senhor para guardar as vossas gerações.
Então, basicamente, o que acontece é que pega uma vasilha de maná e essa vasilha é guardada. É colocada na arca da aliança, para ser testemunho por todas as gerações de que Deus deu aquele pão sobre eles. Agora você vai para o livro de Apocalipse, ou melhor, eu vou encurtar a história para vocês. Diz a tradição que no livro de Macabeus são livros paralelos, né, que servem como história, mas não são inspirados por Deus. No livro de Macabeus conta a história que o profeta Jeremias, sabendo que da invasão que estava prestes a acontecer pelos babilônicos, tomou a arca da aliança de Deus e também esse maná e escondeu isso numa caverna, no Monte Nebo. É isso que o livro de Macabeus fala. Isso é histórico? Isso é Macabeus, é um outro livro, mas serve para você ter uma ideia do que aconteceu. E os judeus, então, chamavam aquilo de um maná escondido. Eles acreditavam que quando o Messias viesse, o próprio Messias ia pegar aquele maná escondido e daria a eles, daria aquela provisão. Tudo bem, esse é o conceito judaico. O maná que Deus deu no deserto foi miraculosamente preservado por Deus dentro da arca. E quando Nabucodonosor foi invadir, a Babilônia foi invadir Jerusalém, Jeremias escondeu isso num lugar. E continua aquilo sendo conservado. Esse maná escondido está esperando que o Messias surja e mostre para todo mundo o maná e alimente o seu povo de novo, ou mostre, testemunhe por meio daquele maná. É isso que está na mente de João aqui, que era judeu. Então João diz assim, o próprio Jesus diz: ao vencedor eu dar-lhe-ei do maná escondido. O leitor da época, nossa, entendi. Então essa provisão especial de Deus, essa provisão celestial de Deus, vai ser dada para aquele que se tornar vencedor pela fé. Outros dizem que o maná escondido tem uma referência ao próprio Jesus, porque em várias ocasiões no Novo Testamento ele diz: eu sou o pão da vida, quem tem fome, vem a mim e coma. E alguns traçam um paralelo dizendo assim: o maná ficou escondido por Jeremias em algum lugar, mas há um maná, o verdadeiro maná que desceu do céu, porque era isso, o maná era o pão que vem do céu, e Jesus falou: eu sou o pão que vem do céu. E ele está dizendo: ao vencedor dar-lhe-ei de mim mesmo, e vocês nunca mais terão falta da provisão. Pode ser, nós não sabemos, mas seja o que for, o leitor entendeu que era o privilégio ter ou ser saciado. Então, se você quiser gravar, a lição aqui ao vencedor eu vou saciá-lo eternamente. No céu ou na eternidade, todos nós seremos plenamente saciados, em todos os sentidos possíveis da palavra saciados. O texto continua e diz mais: darei também uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto quem o recebe. Já a questão da pedrinha branca, existem tantas possibilidades, 8 ou 9, 10 possibilidades, são gigantescas. Eu vou falar as mais prováveis, porque tem umas que é completamente doida. Pedrinha branca, eles dizem que um meteorito caiu do céu, que brilhava, então Jesus guardou aquele meteorito e ia dar para as pessoas. Qual o sentido disso? Nenhum. Só promover a astrologia, a crença de isso e aquilo. Não, bobagem. Então eu vou dizer o que é mais provável. Alguns, na antiguidade, os julgamentos eram feitos na ágora, na praça da cidade. Pegavam um condenado e era disputado, o juiz ficava num lugar alto chamado bema, onde, como eu estou aqui, só que um pouco mais elevado, tinha uma cadeira, um trono em que o juiz ficava sentado. Esse lugar elevado chamava bema. Embaixo estava o lugar onde ficavam os julgados, e eles eram julgados na praça. Então todo mundo que estava na praça parava para ver o julgamento, para saber o que ia acontecer. Quando o juiz dava o veredito, dizendo você é culpado ou você é inocente, ele manifestava isso por uma pedra. Então ele tinha uma pedra escura. Se você fosse culpado, ele jogava a pedra escura. E se você fosse inocente, ele jogava a pedra branca. Hoje nem pode falar isso, que o pessoal fala que é o quê? Então, é condenado, pedra negra. É salvo, pedra branca. Hoje não dá nem para explicar história. Então não tem nada a ver com racismo, tá bom? Eles simplesmente era o que acontecia. Não tinha um formulário para você andar. Hoje, se quer saber se é inocente, você vai no fórum, digita lá os dados e aparece. Lá ele tinha uma pedra. Só que,
Poderia ser isso? Poderia, mas não parece ser o que Jesus está falando, porque a pedra que era jogada para o homem lá, ou para a mulher que estava no julgamento, não tinha um novo nome, como está aqui. O texto fala, a pedra tem um novo nome que ninguém o conhece. Vamos colocar isso de lado. É bonito, mas não é o que parece. Outros dizem, aí começa as possibilidades mais concretas, que a pedra era dada para convites a festas especiais. Quando você é convidado para uma cerimônia, você não recebe um convite? No convite não tem o nome, às vezes, da pessoa, ou até o seu próprio nome. Até quando você chega num buffet, a pessoa pergunta, tem seu nome? Ela vai marcar lá. Na antiguidade, algumas festas eram tão privilegiadas que você precisava de uma pedra branca e havia um nome escrito ali, como se fosse um código, tá bom? Um nome codificado que somente a pessoa que fosse receber você ia saber se aquela pedra é verdadeira. Faz sentido? Suponha que eu desse uma pedra para cada um de vocês e eu sei o símbolo dessa pedra. Eu falo, domingo que vem, quem tiver esse símbolo, quem tiver essa pedra com esse símbolo, pode entrar. Porque senão as pessoas podem ir para casa e falsificar símbolos. Então acredita-se que essa pedra branca, Jesus está dizendo, olha, darei para vocês uma festa, uma pedra, que vai dar para vocês acesso a uma festividade especial. Que festividade é essa? As bodas do Cordeiro. Isso faria bastante sentido para o mundo antigo. Olha, Jesus está dando um convite privê, elite, VIP. Pega essa pedra e pode vir. Isso pode ser. Outra, talvez até mais concreta, na cidade dos cidadãos romanos na época, quando a criança nascia, mesmo, como é que você sabia se é filho de fato daquele homem ou não? A mulher falava, é seu filho, ela parecia grávida, tinha DNA na época. E ela falava, não, mas eu juro que é seu filho. E aí? E se o pai desconfiasse que não fosse? Como ele dizia? Todo mundo ia falar, é seu filho, nasceu da sua esposa. Então era comum entre os romanos a seguinte prática. A criança nascia, ela era filha daquele homem, mas precisava ter uma comprovação de que era. Então esperava-se 8 ou 9 dias, até a criança ter alguns traços. A criança, quando nasce um pouquinho amarrotada, já viram isso aí? O pai olhava e falou, não está parecendo comigo, tal. Então falando, deixa um pouquinho, vamos deixar melhorar. Mas dava 8 ou 9 dias, a criança era embrulhada e levada numa cerimônia formal diante do pai romano. Por quê? Porque cidadania romana era o green card daquela época. Era um status elevadíssimo. Você ser romano não podia ser preso sem julgamento, açoitado. Era um privilégio grande. Podia viajar pelo mundo inteiro. A criança, então, enrolada, era colocada aos pés daquele homem. A esposa estava do lado, a criança colocada aos pés daquele homem. O homem olharia para a criança. E se ele entendesse que a criança era dele, se ele falasse, não, a criança não é minha, a criança continuaria na casa sendo criada, porque a esposa falou que é dele, ela seria criada naquela família, mas não teria o status de filho dele, ou seja, não teria o sobrenome dele. Dá para entender isso? Filho de criação e filho legítimo? Ele falou, eu vou criar porque você está dizendo que é meu filho, mas eu não vou colocar meu sobrenome sobre ele porque eu tenho as minhas dúvidas se é. E se ele concordasse que era? Ele abaixaria, pegaria a criança no colo, traria no colo, ele pegaria uma pedra branca, ele escreveria o nome da criança e o sobrenome da família na pedra. E aquela pedra serviria de testemunho, dizendo que como a pedra dura muito mais que o papel, essa pedra é um testemunho de que eu reconheço que esse é o meu filho, a minha filha legítima. Se isso é o que Jesus está dizendo aqui, gente, é lindo. Ele está dizendo assim, ao vencedor, eu o recolherei dos meus braços e colocarei sobre eles a minha chancela, dizendo, são os meus filhos de fato, por toda a eternidade. E quando olharem para você, vão dizer, quem são eles? E você vai dizer, eu sou filho de Deus. Gente, isso é lindo, é lindo. Mas há uma parte misteriosa aqui que ele diz, e sobre a pedra colocará um novo nome. E os debates são muito longos. E se eu for me estender, e eu gosto de me estender, então eu já aviso vocês que eu gosto de afundar nisso daqui e a gente vai ficar falando sobre isso, mas minha esposa vai brigar comigo. Então, vou terminar. O novo nome, não se sabe se é o novo nome de Jesus ou sobre o novo nome da pessoa que recebe a pedra. A forma como está escrita dá as duas possibilidades. O Senhor Jesus gostava de mudar o nome das pessoas? Como você chama? Eu chamo
Cefas. Não, Cefas não é mais. Você vai chamar Pedro. Você é Saulo? Não, Saulo não. Agora você vai ser chamado de Paulo. Percebe isso? A dinâmica. Como você chama? Eu chamo Abrão. Abrão? Não. Agora o seu nome é Abraão. E você? Sarai. Sarai não, seu nome é Sara. Seu nome agora vai significar princesa. Pode ser. Tem uma notícia boa e uma ruim. A boa é... Você não gosta do seu nome hoje? Pode ser. Quando você chegar no céu, você pega a pedrinha e fala: ah, Senhor, que nome lindo! E beleza, a eternidade é aquele nome. Mas se você gosta do seu nome hoje, vai que você chega lá e é o mesmo nome na pedra e fala: ô Senhor, o Senhor é bom, hein? Sabia? Seja o que for, o que eu quero que vocês guardem é que a palavra de Deus está dizendo que aqueles que ouvem a voz do Espírito Santo e se arrependem, recebem dele a provisão eterna do próprio Cristo. São reconhecidos como filhos. E não há coisa melhor do que viver nesse mundo sabendo que você é filho de fato. E quando as pessoas olharem para você, o nome de Deus está sobre você. E se o novo nome for para você, ou for o nome do próprio Jesus, dizem que o nome que está falando, novo nome, que ninguém conhece, é que Jesus terá um outro nome. E quando você chegar lá, ele vai ter o outro nome. Eu não tenho nenhum problema com isso. Porque Cristo sempre existiu. Todo mundo sabe que Cristo é Deus eterno. A segunda personalidade existiu. E quem é Jesus? Jesus nasceu. Jesus nasceu aqui. E se você chegar lá o nome dele não for mais Jesus de Nazaré, não tenho nenhum problema com isso. Tudo bem? O fato é que ele está dizendo para você que aquele que se arrepende e crê recebe provisão, recebe o testemunho da filiação e vai ser convidado para uma festa. E olha, que grande privilégio. Não desperdice isso. E que Deus trabalhe na sua vida, na minha vida, para que esses textos sejam aplicados de maneira em que você fala: Senhor, eu te louvo pelo testemunho que a sua palavra me dá, mas eu anseio pelo dia em que eu terei uma pedra com meu nome, e nunca mais esse nome será tirado dali. Posso falar mais uma possibilidade só? O peito do sacerdote tinha várias pedras. O sacerdote carregava pedras, e as pedras, no sumo sacerdote, né, tinha as pedras, cada pedra uma tribo de Israel, cada uma pedra preciosa. Há autores que acreditam que Deus vai colocar o seu nome numa pedra, como um diamante. Pedra branca aqui pode ser que seja uma pedra translúcida, uma pedra que brilha. E o seu nome será colocado diante de Deus, o nome de cada um dos seus filhos por toda a eternidade. Eu não sei o que é mais lindo que o outro, gente. Você fala: o seu nome está lá. Os romanos gostavam, os edifícios do mundo antigo eram feitos com pedras marrons. E quando eles queriam colocar na frente do monumento uma placa, eles usavam uma pedra branca. E talvez Deus queira dizer isso: eu vou cravar o seu nome numa pedra. E assim como a pedra ficava no peitoral, na frente do sumo sacerdote para sempre, o seu nome estará diante de mim por toda a eternidade. Nunca tirarão o seu nome daqui. Gente, é lindo. Se eu falar as possibilidades, você vai começar a chorar. Fala: pastor, é maravilhoso isso. Vamos orar. Baixe sua cabeça. Talvez você chegou aqui triste, preocupado. Deixa eu dizer para você, você precisa confiar em Jesus. Você precisa crer. Você precisa praticar, observar o que Ele manda. Você precisa resolutamente guardar as suas ordens. Por quê? Porque os filhos são fiéis e o fiel obedece o que Cristo manda.